Detalhes sobre como foi o início do surto zumbi em Nova York. Grande referência ao momento que o Negan matou o Glenn em The Walking Dead. E a questão sobre Hilltop, o que aconteceu de fato, por que a Meg tá tão distante e qual que é a comunidade dela. Sim, tem diversos detalhes e segredinhos nesse episódio que dá pra perceber, entender algumas referências ali escritas que muita gente pode não ter percebido. Se você quer saber, vou contar tudo nesse vídeo, vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora. Tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem, espero que você também esteja. Eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre o primeiro episódio da primeira temporada de The Walking Dead, Dead City, né? O primeiro dos spin-offs aí da continuação de The Walking Dead. Já fizemos análise do primeiro episódio, agora vamos falar dos segredinhos, dos detalhes, porque tem muitos. Antes de tudo, já deixa esse like, ajuda muito mesmo na divulgação e não custa nada, e se inscreva aí no canal pra você não perder a cobertura, as atualizações, que é muita coisa que a gente vai trazer. E vamos lá, né? Que mesmo com uma análise bem grande, né? Deu 15 minutos de análise bem fora do normal aqui do canal, contando vários detalhes e muitas coisas. Tiveram várias coisas que eu não citei aqui no canal. Primeiro episódio aí, né? Que pra maioria é extremamente muito bom. O início com um pé direito e que justamente por isso tem muito detalhe importante da história ali. E já vamos começar de cara com a loucura, a referência sinistra, né? Com o acontecimento de The Walking Dead. Que essa série se baseia nisso. Eu tô falando da Meg fazendo referência ao Negan matando o Glenn. Isso mesmo. Quem percebeu esse detalhe? Quem viu isso? Sim, já a primeira cena, o início do episódio mesmo, o primeiro momento de ação desta série é uma referência ao grande acontecimento que acarreta ter essa série. Negan e Meg só se conhecem por conta disso. Com certeza fizeram de propósito, né? A gente tem Meg sendo atacada de surpresa pelo zumbi que derruba ela, mas depois ela virando por cima do zumbi e utilizando a luneta que ela tava observando Nova York ali pra acabar batendo nele com fúria exatamente na cabeça, destruindo ali os miolos e tudo mais, do mesmo jeito que Negan bateu e esmagou a cabeça do Glenn, né? Só que lá no caso foi com um taco, mas é uma referência completamente direta, é completamente proposital eles fazerem uma primeira cena assim, que já é o ponto pra mostrar pra gente que a série inteira vai ficar se baseando nesse acontecimento, que a Meg sempre vai ficar se lembrando disso. Sim, muito interessante, mas vamos seguir porque tem muito mais. A explicação sobre Hilltop, a explicação sobre esse período que passou, né, entre o final de The Walking Dead e esse momento que a gente tá na série, que a gente já sabe, né, que são 2 anos que se passaram, mas o grande ponto é sobre a comunidade que a Meg terminou liderando ela, né? A última vez que a gente vê Meg no último episódio de The Walking Dead, né, antes de Dead City aí, 2 anos antes, o que aconteceu com a comunidade e o porquê que a Meg tá tão longe de casa, que é algo inclusive que o Negan questiona, né? Aqui nessa cena, né, a Meg meio que explica pro Negan que eles meio que tiveram que mudar as operações que tinham em Hilltop pra um outro lugar. Basicamente ela diz sobre a questão de que Hilltop estava muito destruída e tudo mais, a questão da época dos sussurradores, que inclusive o Negan ajudou, e em resumo ela passou as operações da comunidade de Hilltop para os arredores ali de Nova York, né, bem longe de casa, mas foi aonde ela achou um lugar bom pra viver. Só que assim, tem um ponto também, Hilltop no final de The Walking Dead tá em reconstrução, tá próspero, então a comunidade não tá totalmente destruída igual a Meg dá a entender pro Negan, né? O que então dá a entender a história é que Hilltop continua lá, as pessoas que viviam na comunidade, por exemplo, a Lydia, né, o Elijah, continuam lá mantendo, enquanto Meg saiu em viagem com parte do grupo, o menino. Só que aí, desse ponto, desse segredinho, desse detalhe, a gente vai para um outro ponto, que é justamente qual que é essa comunidade, e uma ligação importante que muita gente não percebeu no episódio. Qual a localização da comunidade? Ou melhor, para onde a Ginny foi levada, né? E para quem assistiu o episódio viu, a Ginny, né, meio que a filha adotiva que o Negan tem agora, ele cuida dela depois que ela perdeu o pai. E no episódio a gente vê que uma mulher que é do grupo da Meg veio buscar a menina pra levar pra um lugar em segurança. E sim, caso você não tenha percebido, tudo indica que a Ginny foi justamente pro local onde estão caçando o Negan. O nome desse local, Federação da Nova Babilônia. No caso, né, a capital deles, que é a Nova Babilônia em si. Por que disso? Porque nessa cena, enquanto eles estão viajando, né, estão a caminho do lugar e tudo mais pra deixar a menina, é mostrado, né, que eles estão nesse carro e a Meg vai ali em direção como se fosse entrar na cidade da Nova Babilônia mesmo. Só que bem na entrada, ela dá uma quebrada no caminho. Ela sai ali do lugar, sai do caminho da entrada principal da estrada e vira à esquerda, que é aí que eles vão parar nessa região de mata ali, que fica provavelmente bem ao lado da cidade. Provavelmente ali deve ter um dos assentamentos e tudo mais, que deve ser a comunidade que a Meg tá montando, alguma coisa assim. Ela deve estar ligada a isso. E por conta que o Negan é uma pessoa que não pode ser visto lá e tudo mais, estão caçando ele, todas as coisas, a única forma de pegarem a Ginny era esperar ali do lado de fora, no matinho do lado, pedir pra alguém vir me buscar. Basicamente isso, é a menina que o Negan se preocupa tanto está sendo cuidada pelo pessoal que está caçando o Negan. E
E isso vai desenrolar muito na história mais pra frente, mas vamos seguir porque tem mais pontos da história. Como, por exemplo, a escrita na parede. Sim, exatamente quando eles chegam em Nova York. Ali a gente tem, né, eles nem olham muito pra isso, só passam rapidamente. Negan, Meg e o Jano lá, que eles sequestraram, né, eles chegando, caminhando. E eles passam justamente por essa escrita, que, e traduzido pro português, fica: ao amanhecer no Lincoln Center, venha matar conosco. Sim, e caso você não tenha notado, essa escrita faz muito referência a algo que deve acontecer mais pra frente na história. Justamente esse local que é mostrado no trailer, o local onde lutam com os zumbis, num octógono de UFC ali, né, que a gente viu algumas imagens, tem até um teaser do próprio Armstrong, né, o Marshall lá, lutando contra zumbis aqui, as pessoas em volta incentivando, mas a gente sabe também que zumbis vão invadir este lugar. Já é o primeiro episódio dando um teaser do que vai acontecer nos próximos, de coisas que eles vão se envolver mais pra frente, por exemplo, isso. É, meu querido, mas aí vai ficando mais interessante ainda quando a gente direciona pras coisas lá do próprio Armstrong, nas falas dele e algumas revelações, como por exemplo a ligação lá com o início do apocalipse. O que aconteceu com Nova York no início do surto? Sim, né, a gente vê várias imagens. Esse momento que a Meg olha no binóculo de longe lá, aquela horda gigante de zumbis passando ali. E essa série vai revelar muito sobre o que aconteceu com a cidade, mas a primeira pessoa nesse primeiro episódio que já revela sobre isso é Pearlie Armstrong. Quando eles estão no carro aqui, o Jano, né, que é um dos companheiros dele, pergunta por que Manhattan, por que lá tão especial? E ele pega e conta que Nova York, Manhattan ali em especial, foi um dos epicentros do surto zumbi, né, do apocalipse zumbi. Foi um dos principais focos onde começou o surto e destruiu muita coisa. Grande revelação muito importante pro universo de The Walking Dead, que pra muita gente pode passar batido. E aqui ele conta também que por ser um dos epicentros, foi o lugar onde os militares tiveram que tomar uma ação muito louca, né, que foi destruir as pontes, túneis, isolar toda a ilha, pra tentar conter o avanço do negócio ali. Só que ao mesmo tempo, né, essa fala dele dá muita ênfase na questão dos zumbis, na questão dos infectados. Esse primeiro episódio dá a entender pra gente com essa fala e tudo que a gente vê que Nova York é provavelmente, se não o lugar com mais zumbis no universo de The Walking Dead, é um dos lugares com mais zumbis. Mas muito interessante ir aprendendo mais sobre isso. Só que aí mais, a gente tá falando do Armstrong, aí a gente aprofunda mais agora na história dele, porque aqui também tem um detalhezinho, segredinho de uma importância dele tá indo pra Manhattan também. O segredo do Armstrong em Manhattan. Sim, ele tem algum segredo, alguma coisa de conexão, provavelmente com a família dele que tem ali em Manhattan, porque na cena, né, depois que ele explica o negócio pro Jano, ele olha pra baixo e ele vê algo que ele tem anotado, justamente um nome que parece ser Joel ou Lowell. Eu assumiria que é Joel Armstrong, né, o mesmo sobrenome dele, provavelmente algum parente, irmão, vamos descobrir depois, mas aí justamente tem o endereço, a rua, o número, o zip code, né, que fala lá, que dá pra ver claramente que ele não tá indo pra Manhattan só porque ele quer ir atrás do Negan. Tem algo além especial que não foi explicado aqui, e deve ter muito a ver com o passado dele, talvez, né, ele quer aproveitar disso pra reencontrar alguém da família dele que tá perdido, tentar buscar, tentar ir nesse endereço pra descobrir mais sobre o passado. Lembrando também que em uma das sinopses de episódios mais pra frente é falado que o Armstrong vai descobrindo mais coisas ali sobre o seu passado, umas ligações, então sim, isso deve ter muito a ver, é um teaserzinho, detalhe que tem no primeiro episódio. Mas aí, saindo dele um pouco, vamos para outros pontos. Eu quero falar sobre quem era o croata para o Negan. Isso aqui que é uma explicação que não fica clara no primeiro episódio, assim, obviamente é de propósito para explicar mais pra frente, vai ter flashback, vai ter outras coisas, mas aqui a gente já tem um teaser e dá pra explicar melhor. Quando a Meg tá perguntando ali pro Negan, né, sobre o croata e tudo mais, ele meio que omite a situação no início, mas depois ele fala, ah, eu conheço, eu sei quem era o croata, e ele fala que era alguém importante do grupo dele, que se destacava no meio de alguns. E eu sei que muita gente vai ver isso e vai falar, uai, mas a gente não viu ele em The Walking Dead. Pois é, o ponto é que claramente o croata se destacava lá no grupo, mas ele não era nenhum dos generais, cabeças ali do Negan. Ele era um desses do meio da multidão, né, no meio dos vários mercenários loucos ali do Negan, que tinha muita gente extremamente capaz e muito louca, tava ali o croata. E a gente claramente sabe que o grupo do Negan tinha ali aproximadamente umas 600 pessoas. E é óbvio que em The Walking Dead eles não iam contar todas as histórias e a gente conhecer todos os salvadores um por um. O croata é um desses casos. Ele é uma das histórias ali dos salvadores que a gente não viu acontecendo. No caso dele, a ideia que passa o primeiro episódio é que ele trabalhava ali pro Negan, mas algo aconteceu que ele saiu e acabou construindo um novo grupo mais longe. Acabou dando muito certo lá em Nova York, na região, liderando tudo. Esse é um detalhe importante que esse primeiro episódio já entrega. Mas claro, falando do croata em si, a gente também tem que falar sobre o ponto dos salvadores, porque esse episódio também comprova a atuação dos salvadores em outros lugares dos Estados Unidos. Sim, que é algo que a gente não imaginava até então quando Negan apareceu em The Walking Dead. E por que eu falo isso? Esse lugar, Federação da Nova Babilônia, é suposto que o Negan já veio aqui.
é suposto que isso aqui não é a primeira vez que ele aparece nessa região e tudo mais, porque a descrição do próprio personagem oficial da AMC, o Armstrong, é que ele é um oficial da Federação da Nova Babilônia que tá atrás do Negan para cobrar pelos crimes que o Negan cometeu contra a comunidade dele na época que o Negan era salvador. Então sim, os salvadores não atuavam só naquela regiãozinha da Virgínia, né, que é onde se passa aquela época da guerra contra o Rick em The Walking Dead. Como eu já disse aqui várias vezes, a maior parte desses pontos das grandes comunidades de The Walking Dead, Alexandria, Hilltop, a base dos salvadores do santuário e tudo mais, era aqui, região da Virgínia, abaixo de Washington. E agora a gente consegue entender que o grupo dos salvadores atuou muito aqui em volta em outros lugares, deve ter várias outras histórias aqui, mas não só isso, eles vieram muito pra cima, chegando aqui pra cima na região de Nova York. E a gente não sabe a exata região no entorno de Nova York que tá lá a comunidade da Nova Babilônia, mas é no entorno sim. O resto da série provavelmente vai mostrar mais pra gente, situar mais onde tá aquela comunidade em si. A gente vai estar aprendendo mais, mas sim, esses são os detalhes, segredinhos e teasers já, né, que esse episódio dá da sequência que vai acontecer na história. Muito importante pra gente entender mais do resto do universo de The Walking Dead. Coloca nos comentários se você tinha percebido tudo isso, qual que você achou mais interessante. Deixa esse like aí, ajuda demais na divulgação, se inscreva aí pra você não perder, a gente vai continuar trazendo muito vídeo, cobertura, muito detalhe sobre isso. E no mais é isso aí, um abraço, fui!